pastora Diele. Amém? Depois do culto vocês ficam aqui que eu quero falar com vocês. Deixa eu ir para a palavra de Deus. Eu quero tentar ser o mais rápido, vai ser difícil, porque a palavra é um pouco extensa. Se eu não conseguir terminar hoje, eu termino no próximo domingo. Mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre um assunto que tem mexido muito comigo nesses dias. É algo ímpar, é algo particular, é algo que Deus tem falado no meu espírito, e eu quero repartir um pouquinho do que o Senhor está falando com vocês. Você pode dar um pouquinho de retorno aqui, Juca? Só um pouquinho. Eu quero dizer um pouquinho hoje sobre a minha vontade e a vontade de Deus. A sua vontade e a vontade de Deus. E se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem nessa noite, eu não sou muito de fazer isso, mas se eu tivesse que nomear essa mensagem, eu colocaria a sua vontade e não a minha, Senhor. Irmãos, quando se fala de vontade humana e vontade de Deus, parece que o assunto é muito simples, mas não é não. O assunto é profundo e complexo. E por que não dizer temoroso? Você sabe por quê? Porque para nós que somos cristãos, intitulamos cristão e falamos que seguimos Jesus, para nós que viemos à igreja, ou talvez você não venha à igreja hoje, se você não entender a palavra, assim, presta atenção, olha aqui para mim. Se você não entender nada do que eu falar, você vai me procurar depois do culto, você vai falar assim: pastor, senta comigo e me explica isso aí, porque eu não entendi nada do que o senhor falou. Irmãos, eu tenho um cuidado muito grande sobre isso, sobre a pessoa entender o que eu estou falando. Porque se você não entender, você não pode desfrutar. Você só desfruta do que você entende. Então às vezes nós falamos coisas aqui que a pessoa fica aí na cadeira boiando. É por isso que eu tento ser o mais simples, o mais claro e o mais objetivo, para que todos entendam. A pessoa que chegou hoje e a pessoa que já está há 20 anos. Mas se porventura você não entender, me procure, porque eu vou sentar com você e eu vou te ensinar. Porque hoje não é papinha, hoje é feijoada. Amém? Hoje é um pouco mais profundo, hoje é um pouco mais forte. Então se você não entender: pastor, eu estou chegando pouco tempo no evangelho, eu não estou entendendo essas coisas aí. Então me procura depois e eu vou te ensinar. Amém? Eu tenho um cuidado muito grande sobre isso, irmãos. Muito grande meu cuidado quanto a isso. E nós que intitulamos cristão, que dizemos seguir Jesus, que dizemos seguir a Cristo, vivemos uma vida em Deus, uma vida no Espírito, viemos à igreja, levantamos as mãos, oramos pelas pessoas, zelamos e tudo mais. Nós que temos uma vida cotidiana cristã, a maior parte do Brasil é cristão, mas eu não estou falando desse cristão de dizer que é cristão ou que confessa uma doutrina cristã. Eu estou falando dos seguidores de Jesus, aqueles que pôs no seu coração seguir Jesus, aqueles que decidiram andar com Jesus, entendeu? Que decidiram andar com Jesus. Eu quero falar para esses hoje, para os crentes, para os cristãos, tá bom? E se você ainda não é um, eu tenho certeza que no final do culto você vai se tornar um. Amém? Então, nós que dizemos seguir Jesus, nós temos um modelo principal, que é o próprio Jesus. Fala assim: Jesus. Fala assim: o meu modelo principal é Jesus. Então, para nós que seguimos Jesus, o nosso modelo principal é Jesus. Você pode ter referência do pastor Daniel, do pastor Ciclano, da pastora Dié, do fulano, mas o nosso modelo original e principal é Cristo, é Jesus. Se nós tivermos que seguir alguém, nós vamos seguir Jesus. Se nós tivermos que copiar alguém, nós vamos copiar Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus sendo nosso modelo, aqui é que está. Nós precisamos carregar uma das principais características, uma das mais marcantes.
Agora é a hora que você abaixa aqui em cima. Uma das características mais marcantes de Jesus não é ressuscitar um morto, não é levantar um paralítico, não é curar os enfermos. Tudo isso é uma característica do ministério de Jesus. Uma das características mais marcantes de Jesus chama-se fazer a vontade de Deus. Essa é uma das características mais fortes em Jesus. E isso está bem explícito, está bem claro na Bíblia. Fazer a vontade de Deus, sim. Você já parou para fazer essa pergunta? Eu tenho feito a vontade de Deus? Ou eu estou fazendo a minha vontade? Porque eu falo que eu copio a Cristo. Eu falo que eu ando com Cristo, que eu ando com Jesus. Mas está tendo em mim a principal característica de Jesus, que é o quê? Fazer a vontade de Deus. Você já fez essa pergunta? Porque, olha só, irmãos, eu vou repetir, eu vou ser bem retumbante aqui. O próprio Jesus declarou com a boca dele. E ele disse o seguinte: eu não vim a esse mundo senão para fazer a vontade do meu Pai. Jesus foi aquele que esvaziou dele mesmo para fazer a vontade de outra pessoa. Jesus foi aquele que deixou as suas próprias vontades para viver a vontade do Pai. Sabe, irmãos, seguir Jesus é fácil. Vir a uma igreja ao domingo é fácil. Colocar nas redes sociais que segue Jesus e que é cristão é fácil. Afinal de contas, hoje todo mundo é cristão, irmãos. Todo mundo hoje é cristão. Porque ser cristão é legal. Ser cristão é joia. Ser cristão é bacana. Ser cristão hoje é moda. E graças a Deus que nós temos um país cristão, amém, irmãos? Por isso que nós não temos tragédias, catástrofes em grande proporção como se vê em outros lugares. Glória a Deus por isso, mas vem cá. Eu ouvi uma vez dizer que 46% do país é cristão. Mas a minha pergunta é, desses 46% do país que é cristão, quantos estão dispostos a renunciar às suas vontades para fazer a vontade do Pai? Você tem respondido nesses dias? Qual vontade você tem feito? Porque se você segue Jesus, você precisa carregar essa característica de Jesus em você. Que é fazer a vontade do Pai. Nós não somos imitadores de Jesus? Irmãos, aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Porque o amor a Deus da boca para fora é só falácia. O amor a Deus da boca para fora, sem uma ação, sem uma atitude, é só falácia. Eu amo Jesus, sim. Eu amo Jesus, eu amo Deus. Sim, eu amo Deus, eu amo a palavra de Deus. Sim, eu amo a casa de Deus, sim. Mas e quando Deus chega e diz a você, então renuncie a sua vida e comece a viver a minha vida? E quando Deus diz, renuncie às suas vontades e comece a viver as minhas vontades. Renuncie os seus sonhos para viver os meus sonhos. Aqui acabou o cristianismo. Não, eu sou legalzinho, eu sou um cristão só de ir na igreja e cantar os louvores, porque é essa parte de renunciar e viver, aí já pesou, já ficou ruim demais, aí já ficou difícil para mim, porque eu vou renunciar a minha vida para viver a vida de Deus, isso já não é bom. Porque aí já cheira morte. Já cheira morte. E morte não é bom. Morte não é de Deus. Eu morrer para o meu orgulho. Eu morrer para a minha avareza. Eu morrer para a prostituição. Eu morrer para o pecado. Não, isso já não é bom. Isso já não é legal. Isso já não é joia, não. Eu vou continuar sendo um cristão de Facebook. Compartilhando os memes de Jesus. É melhor.
Mas não dá para ser assim. Porque se você diz que você ama a Deus, você precisa cumprir as vontades de Deus. Não dá para dizer que amamos a Deus e não cumprir sua vontade. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, no versículo 37. Hoje eu não vim aqui massagear o seu ego, hoje eu vim aqui matar você. Eu vou falar de novo, irmãos, que eu estou debaixo de uma unção poderosa de Deus para te falar isso aqui. Eu não vim massagear o seu ego e passar a mão na sua cabeça, eu vim matar você. Porque a semente que não morre não pode frutificar. A semente que não morre não pode gerar frutos. João 6,37 diz assim, olha: todo aquele que o meu Pai me der, virá a mim. E quem vir a mim, jamais eu rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu não para cumprir a vontade dele, mas para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele morresse na cruz por mim e por você. Agora, irmãos, olha aqui. A vontade do Pai era que o Filho se entregasse por nós. A vontade do Pai é que o Filho negasse a sua vida nessa terra para viver uma vida devota a Ele. Jesus declarou com a boca dele, olha: todos que o Pai me der virão a mim, e todos aqueles que virem a mim eu não vou rejeitar, porque eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Sabe, irmãos, agora como seguir Jesus, como ser cristão, sem seguir essa principal característica aqui de Cristo? Como ser um pequeno Cristo sem imitar essa parte? Não, eu quero imitar Jesus no tocante aos milagres. Não, eu quero fazer milagres. Eu quero copiar Jesus no tocante ao amor. Sabe? Porque Jesus amava, acolhia todo mundo. Jesus era assim, eu vou ser assim também. Mas vem cá. E essa característica aqui? De renunciar à sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Pastor, essa não, pastor, essa é mais difícil. Essa eu vou passar para outro, essa eu vou deixar para outro fazer isso, eu não. Ei, você precisa ser um Cristo completo. Você sabe o que significa a palavra cristão? Não é crente, não. Jesus nunca fundou uma igreja, irmão, evangélica, dos últimos dias, dos santos. Jesus nunca fundou uma igreja. A ideia de Jesus não era essa. Cristão significa pequenos cristos. É o diminutivo de cristão, é pequeno Cristo. Agora vem cá, como que nós seremos pequenos cristos sem essa principal característica? Jesus não veio ele veio na terra para cumprir a vontade de Deus. E você? E eu? E agora? Nós viemos a essa terra para quê? Para ganhar dinheiro? Juntar riqueza? Não, mas não foi isso que ele falou. Ele falou, olha, nós juntei tesouro na terra, que a traça e a ferrugem há de comer. Juntei tesouro no céu. Ele está falando da vontade de Deus. Ter uma boa profissão, isso não é errado. Você pode ser um ótimo profissional, como aqui nós temos vários profissionais. Ter uma boa faculdade. Não tem problema você em ter uma boa faculdade, ter um bom curso. Tem várias pessoas aqui também que têm, e glória a Deus por isso, isso é bom. Mas você veio na terra só para isso? É esse o objetivo final da sua vida? Ser um bom profissional, ganhar bastante dinheiro, ter uma boa faculdade? Deus requer algo mais de você. Se você não sabia, fica sabendo agora. E você não vai ser julgado por aquilo que você não sabe. Você vai ser cobrado por aquilo que você sabe e você não fez.
Você não vai ser cobrado por aquilo que você não sabia. Porque quando você chegar diante de Deus, Ele não vai cobrar aquilo que você não sabia. Porque daquilo que você não sabia, você está inocentado, você é inocente. Mas daquilo que você sabia e não fez, e não praticou, Deus requer algo mais de você. E esse algo mais é cumprir a vontade dEle na sua vida. Nós estamos tão interretidos com os nossos fazeres, com as nossas vontades, e nós vamos deixando a vontade de Deus de lado. Nem perguntamos mais qual é a vontade de Deus para nós. Nem isso nós fazemos mais. Um dia você fez isso: Deus, qual é a sua vontade para mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Hoje em dia nem isso nós fazemos mais, porque nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios dos nossos sonhos, nós estamos cheios das nossas vontades. Conquistar, 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 conquistar. Você vai ficando cansado, você vai ganhando dinheiro, você vai ganhando fama, popularidade. Mas existe um vazio que não tem como ser preenchido com nada, só com a vontade de Deus manifesta em nós. Você pode correr para onde você quiser. Eu falava isso agora para o pessoal da adoração aqui na sala. Corra, pode ir, vai, corra. Quando menos você pensar em imaginar, você voltou novamente para o centro da vontade de Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele sonha com você. Você talvez nunca ouviu isso, mas se prepare, porque você vai ouvir aqui agora. E não me tenha como arrogante. Você é o clamor de Deus para o coração dessa geração. Você é o clamor de Deus para essa geração. Deus sonhou com você. O problema é que nós não queremos saber da vontade de Deus para nós. Nós queremos saber das nossas vontades, dos nossos deleites, dos nossos desejos. O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está correndo. Eu não posso dizer que eu amo Jesus, mas eu não faço nada da vontade dEle. As minhas mãos levantadas para o céu e dizendo: Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. Se depois que as minhas mãos não abaixar, eu não der uma resposta desse Deus, eu te amo, foi só conversa jogada fora. Porque quem ama a Deus, cumpre a vontade de Deus. E às vezes cumprir a vontade de Deus não é fácil. Cumprir a chamada de Deus na vida não é fácil, irmãos. Porque para viver na vontade de Deus, você vai ter que deixar a sua vontade. Para viver a vontade de Deus, você vai ter que deixar o seu pecadinho de estimação. Para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que perder a sua vida. Você vai ter que dedicar o seu tempo, devocionar o seu tempo para Ele. Você vai ter que investir a sua vida em pessoas. 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 Você vai ter que deixar as suas vontades para cumprir a vontade dEle. E você sabe por que muitas pessoas não querem a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus vai confrontar a vontade dela. Eu posso dizer uma coisa que vai te chocar aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Você sabe por que nós não queremos fazer a vontade de Deus? Porque
Porque nós queremos fazer a nossa vontade. E você sabe por que é mais gostoso, é mais prazeroso cumprir a nossa vontade? Porque em mais de 90%, a nossa vontade pende para as coisas da carne. As nossas vontades são carnais. Quem disse que você queria estar aqui agora? Você queria estar no seu sofá, assistindo um Fantástico, assistindo Netflix. Mas você fez, aqui, vou te dar um exemplo claro. Hoje, no dia de hoje, no domingo, às 19 horas, você cumpriu a sua vontade ou a vontade de Deus? A de Deus. De estar na casa dele, de ouvir a palavra dele. Mas quantas vezes você deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade? Quando Deus disse a você não vai, e você foi. Quando Deus disse para mim, não vai, não vai, não vai, e eu fui. Eu optei pela minha vontade. Quando Ele disse vai, 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 e eu falei não, eu não vou, não, eu não vou, não, eu não vou, vai, vai, não, eu não vou, e eu não fui. Eu cumpri a minha vontade. Depois eu levanto as minhas mãos como se nada tivesse acontecido e digo: Jesus, eu te amo. Ele olha do alto e fala assim: não, eu te amo, você não me ama. Você me ama da boca para fora. Você me ama de palavras. Você não cumpre a minha vontade. Você não cumpre os meus sonhos em ti, Daniel. Não fazemos a vontade de Deus porque em muitos casos a nossa vontade prevalece. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, é um amor vazio. Pastor, eu vou fazer a vontade de Deus, mas depois que eu melhorar, tá, pastor? Porque agora, irmãos, agora, eu não posso fazer a vontade de Deus agora. Agora, eu estou cheio de problemas. Agora, eu tenho um vício. Agora, pastor, agora eu não posso cumprir a vontade de Deus, porque agora não dá, eu estou esperando um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente, eu vou cumprir assim a vontade de Deus, porque aí eu vou estar firme, pastor, eu vou me firmar. Eu vou esperar eu firmar primeiro, aí depois eu cumpro a vontade de Deus. Será que isso está certo? Será que isso é bíblico? Será que é isso que Deus espera de nós? Eu vou te provar que não. Eu vou te provar que não. O momento não te define. O momento não te define. O momento não pode ditar se você cumpre a vontade de Deus ou não. Pastor, mas eu fui machucado, eu fui ferido, a religião me machucou, as igrejas me machucaram, o pastor tal me machucou. Eu não vou cumprir a vontade de Deus não, eu vou esperar um tempo. Será que isso está certo? Deixar de cumprir a vontade de Deus por causa dos homens? Será que isso está certo? Deixar de cumprir a chamada de Deus, o id de Deus na nossa vida, porque o homem ditou isso, o homem fez aquilo, o homem fez aquilo outro? Será que está certo? Deixar de fazer a vontade de Deus porque está passando por um período ruim? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 143. Salmos 143, rapidinho, nós estamos atrasados. Salmo 143, no versículo 10. Irmãos, isso aqui é uma oração de Davi. E ele suplica em oração, pois ele estava passando por um desespero, uma situação difícil, irmãos. Ele sentiu um medo tão grande que se tornou na vida dele uma depressão. Presta atenção nisso. Davi, quando ele escreve isso aqui, ele estava num estado terrível da vida dele. Mas em meio a tudo isso, em meio a esse problema, em meio a crise, em meio a tudo, Davi, ele pediu ao nosso Senhor. Olha o versículo 10. 143, 10, diz assim, ensina-me, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me em teu bom espírito por toda a terra plana. Olha como ele escreve, irmãos.
ensina-me fazer a tua vontade. Oh meu Deus, o cara estava num momento difícil, em depressão. Davi estava em depressão, ele estava morrendo de medo aqui. Depois você estuda essa história aqui. Mas ainda assim a oração do cara era: eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Eu quero cumprir a sua vontade, não a minha. Eu quero cumprir a sua vontade. Ensina-me, ó Deus. Ah, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus pensa de mim. Eu não sei o que Ele espera de mim. Aqui está a resposta. Vai orar para ver o que Deus tem para você, o que Deus espera de você. Davi estava orando: Deus, me ensina a fazer a sua vontade. Nós oramos: Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um carro. Eu quero um casamento. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Me prospera, me dá uma empresa, me dá uma igreja, me dá isso, me dá aquilo. Mas eu nunca vi alguém orando e dizendo: Deus, me ensine a fazer a sua vontade. Porque a vontade de Deus, em muitos casos, ela vai confrontar a sua vontade humana. Porque os caminhos de Deus não são nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Deus, Ele é amor, é claro que Ele é amor. Pastor, mas eu posso escolher, pastor. Eu sou livre, pastor, eu posso escolher. Olha dentro do meu olho aqui, nunca mais esqueça o que eu vou te falar aqui. Presta atenção nisso, porque só os espirituais vão entender. Quem é carnal, quem não lê Bíblia, quem não ora em línguas, quem não está no Espírito, não vai entender nada que eu vou falar aqui agora. Só quem é de Deus vai entender o que eu vou falar. O livre-arbítrio começou em Adão. E terminou na cruz. Aleluia. O livre-arbítrio começou em Adão e terminou na cruz. Depois da cruz, meu irmão, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, eu já não faço mais as minhas vontades, mas eu faço a vontade daquele que mora em mim, que vive em mim. Para você que ama Jesus, para você que... Presta atenção no que eu vou te falar. Para você que ama Jesus, para você que é apaixonado pela pessoa de Jesus, para você que é apaixonado pela obra de Deus, escuta. O livre-arbítrio acabou para você. Acabou. Acabou. Você pode até escolher fazer a sua vontade, mas eu vou dizer algo a você: a sua vontade vai te levar para longe de Deus. A sua vontade vai te levar para longe de Deus. A vontade de Deus, por mais dura que pareça, irmãos, por mais um caminho de morte que pareça, é o caminho que mais te aproxima dele. Pastor, mas fazer a vontade de Deus, pastor, a gente tem que sofrer. Pastor, eu fui fazer a vontade de Deus e fui traído. Serão injuriados, serão perseguidos, serão açoitados. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 24? Tudo por amor a... Acabou o livre-arbítrio, irmãos. Para quem ama Jesus não tem livre-arbítrio. Eu posso dizer um negócio? O meu livre-arbítrio é Cristo. Eu já escolhi, irmãos. Eu quero Ele. Eu escolhi, eu quero Ele. Fazer a vontade dEle
Por mais que pareça duro, Davi estava passando por problema, tá? Não, pastor, eu vou esperar um pouquinho. Eu estou muito ocupado agora, eu não posso fazer a vontade de Deus agora não. Enquanto você está aí, eu não posso fazer a vontade de Deus agora não. Tem gente morrendo. Eu vou te dizer uma coisa. Que eu ouvi uma vez. O Darwin, um ano retrasado, o Darwin me deu um livro. Do John Bevere. O livro de John Bevere. Se eu não estou enganado, era o mover do céu, alguma coisa nesse sentido. Esqueci o tema do livro. Eu li ele 2 vezes, foi assim, impactante para a minha vida. Depois eu dei esse livro, não lembro para quem eu dei ele. Não, Movidos pela Eternidade, isso, perdão. Movidos pela Eternidade. O John Bevere dizia assim, olha, quando você chegar no céu, todo mundo que vai para o céu, amém? Não, mano, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você ficou com medo agora, parece que a palavra está assim meia dura, está esquisita. Levanta a mão e fala assim, eu vou para o céu. Amém, você já está no céu, amém? Mas ir para o céu não é tudo, irmão. Ir para o céu não é tudo. Se você for para o céu, mas se você não ter cumprido a vontade de Deus aqui na terra, você vai para o céu porque a graça te salvou, Ele é bom, o sangue dele fez a expiação pelo seu pecado, você foi comprado e você vai. Mas a questão não é isso. Olha o que John Bevere disse. O advogado vai chegar, vai ficar na sala. Isso é lógico, irmãos, é uma tese, uma suposição. Aí, Deus vai chamar ele. Vou usar aqui alguém para ilustrar aqui. Eu quero chamar aqui o evangelista Edmundo Alves Filho. Aí o pastor Dinho vem, pastor, aqui. Aí ele vem. Não, ele fica lá, fica aí. Ele fica lá, quietinho, parado. Deus, eu quero chamar aqui o evangelista Edmundo Alves Filho. Prestação de conta. Porque todos nós vamos prestar conta, viu, diante de Deus. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Vai haver uma prestaçãozinha de conta, tá? Você que corre da vontade de Deus aí, já vai anotando aí, tá? E ele está lá quieto. Alguém cutuca ele e fala assim, rapaz, é você. Aí ele, não, eu não. É você que não é Edmundo Alves Filho? Sim, sou eu. Ele está te chamando lá. Não, mas eu não sou evangelista. Eu sou advogado, tá ficando doido? Ele está te chamando lá. E ele vem. Vem, pastor. Edmundo Alves Filho? Aí ele, sim, sou eu. Estou com um relatório aqui. Evangelista, né? Não, claro que não. Sou doutor, sou advogado. Mas, não. Evangelista. Aqui, ó, evangelista. Era para você ter ganhado, no tempo que você viveu na terra, cumprindo a minha vontade, era para você ter trazido alguém aqui agora. 670 pessoas que ouviram a palavra através de você e que era para estar aqui agora, mas elas não estão aqui, elas foram lá para o outro lado. Você consegue ouvir os gritos dela agora? Então, Edmundo, o seu destino na terra era cumprir a minha vontade, sendo um evangelista que salvaria essas 670 pessoas, mas você escolheu fazer a sua vontade, não a minha. E aqui para mim você é um evangelista, mas você quis cumprir a sua vontade, você se tornou um advogado. Agora, por causa da sua vontade, está indo agora 670 pessoas para o inferno. Ele chamou outro. Eu quero que venha aqui o juiz da 3ª vara de Rondonópolis. E o Leandro está lá. Leandro, juiz da 3ª vara em Rondonópolis.
no ano tal, do mês tal, da década tal, e o Leandro lá. Eu acho que está falando com você, não comigo não. Eu não sou juiz, eu sou pastor. Não, ele está te chamando lá. Não, eu sou pastor, rapaz. A hora que for minha vez ele vai me chamar, eu sou pastor. Você está enganado comigo. Pastorzão dos grandes. Sacudi multidão. Curei enfermo. Ele está enganado. Aí o Leandro vem, Leandro. Leandro, juiz, né? Juiz da 3ª Vara Criminal em Rondonópolis. Não, sou pastor. Mas pastor não. Eu não criei você para ser pastor, eu te criei para ser um juiz. Você foi projetado desde sempre para ser um juiz. Porque lá, na onde eu ia colocar você iria influenciar advogados, outros juízes. Eu criei você para estar lá, para influenciar e levar Jesus lá para aquele lugar. Mas você não quis cumprir a minha vontade, você quis cumprir o seu ego e a sua vaidade, se tornando um pastor. Você foi de 3 igrejas, né? Fundou 3 igrejas, e as 3 igrejas fracassaram, né? Mas porque eu não te chamei, a minha vontade para você não era cuidar de igreja. A minha vontade era que você fosse um juiz. Porque outras pessoas seriam influenciadas através da sua vida sendo um juiz. Agora, Leandro, por causa da sua vontade e não da minha, está indo agora 200 pessoas, 200 juízes, advogados, pessoas da justiça que poderiam ser salvas, que estavam esperando você influenciar e pregar para elas. Mas você não ouviu minha vontade. Você quis ouvir o seu ego. Você quis ouvir a sua vaidade. Você queria ser visto, ser popular, como um pastor. Agora pessoas estão perecendo por causa da sua vontade. Obrigado, Leandro. Você ainda acha que esse negócio de fazer a sua vontade não é de Deus, ainda é brincadeira? Irmãos, o que nós precisamos entender é que as nossas vontades são passageiras. Os seus sonhos são passageiros. Os seus desejos acabam. Você quer ver? Olha só esse versículo. Por que que muitos irmãos não permanecem no seu chamado? Muitos não permanecem no destino, na vontade de Deus. Você sabe por quê? Olha esse versículo aqui, no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 17. 1 João, o evangelho de 1 João, a carta, né? 1 João 2, 17. Diz assim, olha, o mundo e as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, Oi? O mundo e as suas cobiças passam, a nossa vontade é passageira, vai passar. Às vezes Deus até deixa você provar um pouquinho assim, sabe, das coisas da terra, só para mostrar que ali não é o seu lugar. Nós conversamos hoje com o cunhado do pastor Elton, né? Eu vou trazer ele para ministrar aqui para nós, irmãos. O Leandrinho, um cara crente, um menino de Deus, irmãos, fantástico. Deus permitiu que ele jogasse em grandes clubes no Brasil, fosse famoso, renomado, aquela coisa toda. Às vezes Deus até permite você ir lá só para mostrar que lá não é o seu lugar, e que o seu lugar é no centro da vontade dele. Cara, tudo que você precisa falar, fazer, é dizer sim.
Eu aceito. Eu aceito viver a sua vontade, Senhor. Eu aceito viver aquilo que o Senhor quer para mim. Ainda que me traga dores, ainda que me traga aflições, ainda que me traga desespero, ainda que me traga angústia. Sabe, irmãos, porque embaladinho na chamada, ninguém vê isso, né? Fala a verdade, ninguém vê isso, né? Embaladinho da chamada, assim, ó. Vem um montão. Mais um montão de adversidades. Mas ninguém vê. As cobiças passam. O dinheiro passa. O aplauso passa. A popularidade passa. A vaidade passa. Mas aquele que cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, eu comecei na minha chamada e parei, eu desisti. Por quê? Porque você não estava fazendo a vontade de Deus, mas a sua. Porque aquele que cumpre a vontade de Deus permanece. E não é o pastor Daniel que está falando, é a Bíblia. Deixa eu dizer algo a você, eu já vou terminar. O ministério de Jesus sempre foi servir. Ele serviu a todos. E por fim, Ele deu a sua vida por nós. Ministério, irmão, chamada não é fazer a sua vontade. Ministério, chamada de Deus, é fazer a vontade de Deus. Tá? Você que me assiste pela internet, você que está aqui, entenda isso. Eu tenho um ministério. Não, você não tem um ministério, o ministério é de Deus. Eu tenho uma chamada. Não, você não tem uma chamada, a chamada é de Deus. O que você tem que fazer é só responder essa chamada. Agora, se Ele colocou algo na sua mão e você não tem respondido, escuta. Se Ele colocou algo na sua mão, se Ele chamou você para cumprir a vontade dEle, se Ele chamou você para andar em algo, para cumprir algo, e você não está fazendo isso, você não vai para o inferno, Ele não vai te pôr no inferno, você não vai queimar no inferno, lago de fogo, não é nada disso. O problema foi o que Jesus falou: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Aquele que um dia cumpriu a minha vontade, mas olhou para trás e voltou para as práticas antigas, não é digno de mim. Pastor, não vou vir aqui nessa igreja mais não. Deixa de viver a sua vontade, comece a viver a vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus é o único mecanismo que pode te levar até Ele. Se Deus chamou você para fazer algo, faça sem medo. Se Deus está te chamando para um compromisso sério com Ele, entra nesse compromisso sem medo. Irmãos, tem hora na nossa vida que é tudo ou nada. Tudo ou nada. Você lembra quando Jacó foi para o tudo ou nada? Jacó falou assim, ó, se o Senhor me levar de volta em paz para a casa do meu pai, me livrar da mão do meu irmão, se o Senhor, eu vou te dar tudo. 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 Irmãos, tem hora na nossa vida, irmão, que é tudo. É tudo ou nada. Ou vai ou racha. Porque não dá para ficar fazendo a vontadinha de Deus assim não, ó. Com um pezinho, eu coloco um pezinho, eu faço a vontade dele, mas agora eu já faço a minha vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus. Mas apertou as coisas agora eu vou voltar para a minha vontade. Deus me chamou para uma chamada, Deus me... deixa eu falar uma coisa. Precisamos deixar de ser menino infantil e entender a vontade de Deus para nós. Efésios capítulo 5, versículo 17.
Não sejais, pois, insensato, mas entendei qual é a vontade de Deus. Você precisa entender a vontade de Deus. Você já se perguntou para Deus aonde Ele quer você? Ou você tem caminhado nas suas vontades? Porque, irmãos, nós queremos as bênçãos de Deus? Por que nós queremos os milagres de Deus? Mas quando Deus diz um não para nós, nós ficamos todo bicudo, todo nhenhenhê. Quando Deus não te responde, quando Ele não fala nada com você, você ora, clama, Ele não fala nada. Por que a gente fica todo... Porque nós somos infantis, nós somos menino. É tempo de cumprir a vontade de Deus e não a nossa. É tempo de cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Você precisa entender onde Deus te quer. Você sabia que no reino de Deus não tem maior e nem menor? Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, o maior é o que serve. Mas entenda aqui o que eu vou te falar. Você já se perguntou aonde Deus quer você? Porque, olha aqui, a palavra fala que a igreja do Senhor é um corpo. Repita isso comigo bem alto. Arruma na cadeira aí, arruma na cadeira. Arruma na cadeira aí, arruma. Isso, bate o pé no chão, bate o pé no chão. Aí, dá uma ajeitada aí. Repita isso bem alto comigo. Fala assim, corpo. Fala, corpo. A palavra do Senhor diz que a igreja é um corpo. Um corpo, amém? Amém? O corpo de Cristo tem muitos membros. Membros. Um corpo tem membros. Braço, perna, cabeça, tronco. Membros. Agora presta atenção. Você já perguntou para Deus, qual é a vontade do Senhor para mim no corpo de Cristo? Nós precisamos deixar de ser infantil e imaturo e entender o nosso lugar em Deus, irmãos. Às vezes nós somos infantis, extremistas. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Isso aqui agora é para os ministros, para os pastores, para os adoradores. Aqui, para todo mundo aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Na verdade, o que Deus está falando aqui. Nós somos um corpo. E nesse corpo tem muitos membros. Agora você precisa entender e não teimar com a vontade de Deus. Ananias teimou com a vontade de Deus. Ananias vai lá, coloca a mão sobre Saulo e recobre a vista dele. Eu não, estou fora, você é doido, esse cara mata. Ananias vai lá, eu estou mandando sei lá, Jonas, pega o barco e vai para um lado. Ele pega o barco e vai para o outro. Irmão, não tem como lutar contra a vontade de Deus. Jeremias falou assim, olha, quando eu pensei em não falar mais desse nome, ou seja, eu coloquei no meu coração, não faço mais a vontade de Deus. Foi como um fogo cerrado em meus ossos. Não dá para lutar contra a vontade de Deus, irmãos. Você precisa entender o seu lugar no corpo de Cristo. Sabe por quê? Nós somos extremistas demais. Quando não é para um lado, é para o outro. Por quê? Por causa de meninice. Por causa de infantilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só, presta atenção. Isso aqui é muito sério, é muito profundo isso aqui. Eu quero servir a Deus, eu quero servir a obra de Deus, mas eu quero servir a Deus escondido. Amém. Olha o corpo. Fala para mim. Vocês conseguem ver a sola do meu pé? Conseguem? Quem aqui consegue ver a sola do meu pé? Ninguém vê, né? Por quê? Irmãos, fala, irmão, pelo amor de Deus. Vocês estão bravos comigo? Amém? Então fala assim, porque está escondido. Mas agora deixa eu te perguntar, tem importância ou não? Mas ninguém vê. Agora olha para mim. Olha bem nos meus olhos. Você consegue ver meu olho? Você consegue ver meu nariz? Vocês conseguem ver o meu cabelo?
Ai. Oxi. Melhor, vou simplificar. Vocês conseguem ver minha cabeça? Mas vocês não conseguem ver meu solado, o solado do meu pé. Tá. Minha cabeça tem importância? E o solado do meu pé? Agora o que acontece é isso aqui, ó. Eu quero servir a Deus, mas eu quero ser o solado do pé, onde ninguém me vê. Aí vem Deus e fala assim para você, ó, você não é para ser o solado do pé. Eu quero você aqui em cima, sendo a cabeça. Aí lá vai a pessoa por infantilidade rebater contra a vontade de Deus. Eu sou solado. Falando, você não é. Você é aqui. Eu quero você sendo visto. Porque você sendo visto, você vai influenciar mais pessoas para o meu reino. É por isso, irmãos, que no reino de Deus há pessoas que é vista e outras não. Não é que elas, uma é melhor que a outra. É porque é um corpo. Em um membro, você vê, outro não. Mas tem importância. Tem importância. Nós, por infantilidade, somos extremistas. Aí nós falamos que a solada do pé tem mais importância do que a cabeça. Outros falam, não, a cabeça tem mais importância porque é vista. E quem é vista não é lembrado. Ou seja, tudo extremismo infantil. Quando na verdade o que eu preciso é saber quem eu sou. Quando na verdade eu preciso entender qual é a vontade de Deus para mim. Aonde Ele me quer no corpo. Se Ele me quer como mão. Se Ele me fez para ser uma perna. Se Ele me fez para ser o coração. Se Ele me fez para ser a cabeça. Você precisa entender quem Deus quer que você seja lá no seu trabalho. Você precisa entender quem Deus quer. Qual é a vontade de Deus para você na sua família. Nós precisamos deixar de ser infantis. E cumprir a vontade de Deus. Porque se Deus te chamou para estar aqui em cima e você não está, você é um desobediente, você é um rebelde. E se Deus te chamou para ser a sola do pé e você quer estar aqui em cima, você é um rebelde, um desobediente. Então o que você precisa é entender, pastor, mas como eu vou entender a vontade de Deus? Aprenda com Davi, Senhor, faça-me entender a sua vontade. Uma coisa você já sabe, que você não veio à terra para cumprir a sua vontade. Você veio à terra para cumprir a vontade de Deus. Porque um dia você vai ser chamado. Um dia você vai ser chamado. Você pode correr do jeito que você quiser correr. Um dia você vai ser chamado. Você pode me chamar de louco. Você pode falar que você não acredita nisso. Você pode falar o que você quiser. Um dia você vai ser chamado para prestação de conta. E a pergunta vai ser: você cumpriu a minha vontade ou a sua? Você viveu os seus sonhos ou os meus? E Deus quer que você cumpra a vontade dele por amor. Não por uma obrigação. Não porque você vai para o inferno. Não porque ele vai te castigar. Não porque ele vai colocar um peso sobre você. Não. Ele espera que você entenda quem você é nele. Fala: Pai, eu já corri demais, eu estou cansado. Eu queria contar um testemunho pessoal, não vai dar tempo. Mas eu só digo uma coisa para você. Pela minha vontade, a vontade predominante, humana, eu não estaria aqui. Pela minha vontade humana, eu não estaria aqui. Uma hora dessa eu estaria com alguém, viajando, entrando em um avião ou voltando para casa. Talvez gravando esses grandes DVDs, essas grandes produções que vocês assistem no YouTube. Sabe por que eu estou aqui?
Porque assim como Isaac, eu dei os meus braços e falei: papai, eu sou o sacrifício. Melhor é a sua vontade do que a minha. Isaac deixou ser amarrado. Ele já era grande. Ele podia falar para o pai dele: o que? Você vai me matar? Estou fora. E Isaac fez assim, pode amarrar. Eu entendi. Enquanto você não dá os bracinhos para o papai e falar: papai, faça a sua vontade, você vai viver assim. Eu me rendi, irmãos. Eu me rendi. Por um momento eu até me rebati, eu até tentei me rebater. Mas eu me rendi. E é por isso que vidas hoje estão sendo geradas. É por isso que você está aqui. Não por causa de mim. É por causa da morte que acontece em mim todos os dias. Paulo disse: a cada dia morro. Você está num momento difícil? Você está em crise? Vai um recado de Deus para você. Não é tempo de entrar em crise. E não é tempo de questionamento. É tempo de se render e de obedecer à vontade de Deus. Fica sobre os seus pés.